simpósios. Estamos no 10º, hein, Pauliana? Estamos ficando velho. Muito obrigado, Pauliana. E agora, o professor Tiago vai falar sobre neuromodulação na audiologia. Seja muito bem-vindo, Tiago. Muito bom ter você aqui conosco. Muito obrigado, boa tarde a todos. É sempre um prazer falar sobre aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, no consultório. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a neuromodulação na audiologia, né, que é um tema que, aparentemente, ele é pouco conhecido, né, pelo pessoal da saúde, mas é uma forma da gente divulgar, de poder propagar um pouquinho o que é a neuromodulação. Ela pode contribuir na audiologia, na fonoaudiologia, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Então vamos falar um pouquinho sobre a neuromodulação. E o que é a neuromodulação? A neuromodulação, ela vai agir no sistema nervoso central com o intuito do quê? De restaurar e modular função celular e também melhorar a conexão dos neurônios. A gente tem alguns tipos de neuromodulação. Nós temos por meio de elétrico, que é como se fosse aqueles choquinhos da fisioterapia. Nós também temos por meio de luz, que é a fotobiomodulação. É uma luz que não machuca, não provoca nenhum tipo de desconforto no paciente. A neuromodulação ela pode ser invasiva e não invasiva. E aí eu pergunto para vocês, quem aqui já ouviu falar sobre neuromodulação? Levanta a mão. Ótimo. E quem já leu algum estudo sobre neuromodulação? Ou seja, poucas pessoas, né? E isso acaba gerando o quê? Desconfiança. Então, como qualquer técnica nova, no começo, a neuromodulação ela acaba sendo taxada como algo que não vai trazer nenhum benefício para o nosso paciente. Então, como que você vai estimular o cérebro, as vias auditivas e tratar esses sintomas funcionais? Então, isso é normal ter essa desconfiança, por quê? Por falta de conhecimento, de leitura, da gente entender qual que é o benefício e, principalmente, entender o que é a fisiologia da neuromodulação, como que ela vai agir no nosso sistema. Só que aí, a neurociência vem e consolida, né, todas essas questões que a gente tem. Por quê? Porque a neuromodulação ela consegue agir tanto na neuroplasticidade, ela consegue modular áreas corticais, e ela também vai ajudar na sincronização neural. Hoje, como que ela está no nosso cenário? Ela está semelhante às outras inovações da medicina que lá no início sofreram algum tipo de discriminação. Só que mesmo você sustentando essa neuromodulação por base de boa fisiologia, resultados promissores, ela ainda enfrenta uma resistência que é natural simplesmente pelo fato de ser uma técnica nova. E aí a gente sabe que tudo que é desconhecido acaba gerando desconfiança. Assim como, por exemplo, a tomografia e a ressonância. Quando elas foram criadas lá atrás, o que se dizia sobre elas? Que eram equipamentos muito caros, que jamais elas iriam substituir a radiografia. E hoje a gente sabe o quê? Que ela é padrão ouro em neuroimagem e diagnóstico. Outro exemplo que cabe muito bem aqui com a nossa discussão, o implante coclear. Lá na década de 80, 90, como que ele era visto? Era visto como uma situação experimental, arriscado, e ainda alguns grupos diziam que era antiético. E hoje a gente sabe que o implante coclear ele é um consenso mundial de que é a maior revolução da otologia. Então, assim, acontece com qualquer área nova. Tudo que chega novo causa uma certa desconfiança e aí os estudos eles vêm para poder mostrar que essa técnica ela vai ser validada ou não. E aí, se a gente faz uma pesquisa rápida, olha só a quantidade de artigos que nós encontramos aqui sobre neuromodulação. Se a gente refina um pouquinho essa pesquisa e vai em cima das técnicas que a gente utiliza
na nossa rotina, no dia a dia, ainda assim a gente encontra mais de 20 mil artigos falando sobre esse tipo de tratamento. Então, mostra que a neuromodulação ela não é experimental, ela tem um campo robusto, é consolidado pela neurociência, só que agora ela começa a ser incorporada na audiologia. Então aqui a gente tem alguns tipos de neuromodulação. Nós temos sons binaurais, que a gente coloca frequências diferentes numa orelha e na outra, e a gente vai gerar um outro tipo de frequência, estimulando ondas cerebrais, como, por exemplo, alfa, beta, gama, teta, que vai, de acordo com a especificidade de cada uma, ela vai agir e vai fazer mudanças neuronais em cada indivíduo. Nós temos a corrente elétrica por meio da TDCS, que é estímulo contínuo, que é como se fosse um choquezinho. A gente tem a TACS, que é estímulo alternado. Nós temos também o estímulo rondon noise e também temos o galvânico. Então, são meios de você estimular o sistema cortical desse indivíduo por meio de corrente elétrica. Nós temos também aqui, por meio da fotobiomodulação, aqui é um cluster que tem 4 emissores de laser infravermelho. E ele vai penetrar o crânio e vai estimular áreas específicas do córtex. Nós temos aqui também uma outra técnica de fotobiomodulação, que é o ILIB, que vai por meio da corrente sanguínea. Então, aqui, por exemplo, pela radial, ele vai para a corrente sanguínea e vai chegar no corpo e vai ajudar no processo inflamatório. Nós temos a estimulação vagal. Aqui nós temos, por meio de corrente elétrica, tanto no pavilhão, na concha simba e concha cava, como também aqui na região cervical, que é a região mais superficial, onde o nervo vago vai passar. Aqui no pavilhão é onde nós temos a maior concentração de vasos sanguíneos do nervo vago. Então, a gente consegue fazer essa estimulação e ajudar também o paciente nesse processo de neuromodulação. E aí, onde é que a gente pode atuar com a neuromodulação na audiologia? Então, eu trouxe para vocês aqui 2 situações que eu acho que são muito úteis para nós no nosso consultório, que é o zumbido, que a gente sabe que o zumbido é um calo, né, para muitos médicos. Tem muitos médicos que não gostam de tratar, porque é difícil de tratar. Você tem que saber qual que é a causa desse zumbido, qual que é a origem dele, se é um zumbido coclear, se é um zumbido somatosensorial de origem muscular, se ele está relacionado com questão metabólica, com questão emocional, que muitas vezes está tudo associado. Então é difícil, a gente tem que investigar com muita calma e procurar saber, entender o tipo de zumbido. E aí esse estudo aqui, ele é bem interessante, que ele fez uma análise de indivíduos que têm zumbido e indivíduos normais. E o que eles observaram? Que os indivíduos com zumbido, eles apresentavam um aumento da onda gama, que está em volta de 40 Hz, em indivíduos com zumbidos. Então, o que isso quer dizer? Quando você tem onda alfa com predominância no cérebro, isso indica que esse paciente está tendo uma atividade cortical elevada. E se isso acontece com muita frequência, é um problema para esse paciente. Uma coisa é você estar ali estudando e concentrado, então você está estimulando, você está fazendo com que essas fibras neurais, elas fiquem nessa frequência para você ter essa concentração, foco. Outra coisa é você estar à noite querendo dormir e você está nessa condição aqui, ó. Provavelmente você não vai conseguir dormir. E aí o que eles observaram? Que os indivíduos normais não tinham. Indivíduos normais, eles não tinham o córtex auditivo. O córtex auditivo, ele não estava hiperestimulado. Então, aí já parte uma sugestão de possível tratamento. Porque aqui a gente está falando do quê? De um estudo onde eles colocaram o paciente, fez um exame de imagem, identificou por meio do exame de imagem essas regiões mais hiperfuncionantes, aí eles vão com a neuromodulação, vai na região específica, e aí depois eles fazem um exame de imagem de novo para poder ver como que reagiu o estímulo nessa região que está hiperestimulada. Então, a gente consegue, por meio desses estudos, localizar e saber onde que a gente pode atuar com a neuromodulação. Outra possibilidade que esse estudo trouxe aqui, que é bem interessante, eles avaliaram 42 indivíduos com zumbido crônico. E aí eles dividiram em 2 grupos. Um grupo que foi utilizado a TDCS, que é um estímulo de corrente contínua,
e outro grupo que não foi utilizado nada, que é o sham, ou seja, eles colocaram o equipamento, só porque eles não ligaram o equipamento. E aí o que eles observaram? Eles fizeram o questionário de zumbido, um questionário validado de ansiedade e de depressão. E aí aqui a gente observa aqui, ó, antes de iniciar o tratamento, esse era o score dos grupos. Com o grupo que foi realizado a TDCS, com uma semana, eles observaram, eles fizeram novamente esses questionários e observaram que diminuiu uma pontuação, né? Teve uma melhora na pontuação. 2 semanas depois, melhorou praticamente quase a metade do que era com o uso da TDCS. Já o grupo que não utilizou a TDCS, ele não observou resposta. Então, para mostrar que a neuromodulação ela pode ajudar no tratamento do zumbido. Não é que ela vai substituir, ela vai agregar a tudo aquilo que a gente faz. Porque a gente sabe que existem pacientes que, às vezes, eles não são responsíveis para o que a gente tem tradicional. Será que a neuromodulação pode ajudar? E aí entra uma coisa muito interessante, que é isso daqui, ó. A grande maioria dos pacientes com zumbido, eles têm ansiedade. Pode ser que eles tenham depressão ou não, e eles têm distúrbio de sono. Então, isso daqui é um problema. Por quê? Quando eu tenho um paciente ansioso e com distúrbio de sono, se esse paciente chega no consultório e você vai tratar só o zumbido dele, tem grande chance de muitas vezes não dar certo. Por quê? Porque se esse paciente é ansioso e ele tem distúrbio do sono, eu tenho que focar primeiro nisso daqui. Um exemplo para vocês entenderem. Esse tipo de paciente, esse perfil aqui, ele provavelmente tem um hipofuncionamento do córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, que é nessa região aqui, ó, certo? O que acontece? O córtex ele é responsável por tomada de decisão. Então, ele que vai fazer você tomar as decisões do dia a dia ou não. Nesse caso aqui, o paciente tem um hipofuncionamento dessa região do córtex. E a amígdala, que está lá no centro da cabeça, ela é a sirene, do socorro, né, do cuidado, e ela fica ativada. Em condições normais, quando eu tenho alguma condição de perigo, a amígdala ativou, o córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo, ele vai racionalizar e ver se realmente aquilo ali é um perigo. Aí ele olha e fala, não é um perigo, fica tranquilo. Ele manda uma informação lá para a amígdala abaixa a bola, e aí ele consegue seguir o padrão normal. O paciente com zumbido, com ansiedade, com distúrbio de sono, não. Por quê? Porque se ele está com o córtex hipofuncionante, esse córtex não vai modular a amígdala. Ele não vai mandar a informação para a amígdala. E o que vai acontecer com esse paciente? Ele vai ficar o tempo todo acordado, preocupado, estressado, ansioso. Então, a gente tem que olhar para esse paciente com muito cuidado e não tratar apenas o zumbido. Uma outra possibilidade que nós temos também é para a surdez súbita. Então, esse estudo aqui ele é muito interessante. É um estudo que é um estudo experimental, né, preliminar, mas um estudo muito bem feito, que a gente sabe que a surdez súbita ela vai ter uma inflamação, né, que pode pegar a artéria tanto labiríntica como a artéria coclear. E esse estudo aqui foi um estudo randomizado, controlado por placebo, onde todos os pacientes eles usavam o tratamento convencional, que é o quê? O paciente chegou no consultório do médico, o médico geralmente vai passar o corticoide e eles utilizaram também esse estímulo rondonóise. Então, eles associaram ao tratamento que o médico já faz com a estimulação rondonóise para poder ver como que esses pacientes iam se comportar. E foi bem interessante esse estudo, porque eles parearam os indivíduos. Então, a idade era geralmente a mesma, por volta de 50. Se tinha paciente com diabetes num grupo, tinha no outro, pacientes com hipertensão, pacientes com tontura, com zumbido. E aí que interessante, olha só o que eles observaram nesse estudo, porque eles fizeram uma estimulação de 4 dias e depois um follow-up de 1 mês. Então, olha só, essa linha azul aqui é dos indivíduos que só utilizaram o corticoide como tratamento, que é o convencional. Então, 4 dias após o uso do corticoide, eles permaneceram com uma perda de audição ali, ó, por volta de 75 decibéis. Depois do follow-up, 1 mês depois, eles observaram que caiu mais um pouquinho e esse paciente começou a ter uma perda aqui por volta de 68.
Mesmo assim, para quem trabalha com surdez súbita, sabe que esse aqui é um desenvolvimento muito pouco, que a gente espera que esse paciente ele possa desenvolver melhor. Já o grupo que utilizou corticoide com a neuromodulação, ele tinha uma perda um pouquinho maior, por volta de 78 dB. Com 4 dias de corticoide e de neuromodulação, ele melhorou praticamente quase 10 dB. E depois, no follow-up, ele teve uma melhora aí significativa, praticamente com uma perda em 30. Ele estava em 78 e foi para 30 dB, mostrando que existe uma possibilidade que a gente pode potencializar nesses casos de pacientes com surdez súbita. E aí, uma das explicações seria o quê? A gente faz a estimulação com o eletrodo nas mastoides, que é o que a gente chama de região T3 e T4, daquele sistema 10-20 da eletroencefalograma. E o que a gente espera dessa estimulação? Aqui nós temos uma situação onde o neurônio ele precisa ser estimulado. Para que ele consiga ser estimulado, ele precisa ultrapassar essa barreira aqui. Quando ele ultrapassa essa barreira, ele consegue fazer as conexões neurais necessárias. E nesse caso, na surdez súbita, isso não acontece. Então, com o estímulo rondonóise, o que vai acontecer com esse neurônio? É como se ele amplificasse a resposta. Ele começa a amplificar a resposta e aí a gente vê o quê? Que ele começa a ultrapassar essa linha de potencial de ação. E aí é onde o neurônio acaba sendo estimulado. Então, isso é uma das possibilidades para a gente poder fazer o tratamento. Então, pessoal, para a gente finalizar, toda inovação da medicina, ela passa por 3 fases: desconfiança, debate e consolidação. A neuromodulação na audiologia, ela está no 2º estágio, certo? Estamos ainda em debate, porém, quem se atualizar agora, provavelmente, ele vai liderar o 3º estágio, que é a consolidação. Muito obrigado, pessoal, pela atenção.